Hoje vamos usar a tesoura com um pente de precisão. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à primeira aula do canal Corte de Cabelo. Para quem não me conhece, o meu nome é Robin Catanese, sou um cabeleireiro italiano. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco os fundamentos do corte italiano. Vou executar um corte pixel, que é um corte que aqui no Brasil está muito em alta, então vamos lá. Bom, o primeiro passo é a separação das áreas. Isso é importante para você não cortar mecha que são de outra área. Eu separei de orelha a orelha, parte de frente e de trás, e na parte de trás separei um triângulo no topo. Na parte de frente, separei as laterais. Você pode subir ou descer essa separação para poder afinar o rosto da cliente ou alargar o rosto da cliente, respeitando a área da franja. Não pode subir muito, tem que respeitar o limite da franja. Segundo passo, sempre de frente à área que você vai trabalhar. Nesse caso, eu vou separar a primeira mecha na diagonal para criar a minha mecha guia. A diagonal permite de fazer um degradê mais natural, mais feminino. A importância da mecha guia é para você não se perder no corte, para você ter certeza que você está cortando o comprimento certo. Nesse caso, você está criando a primeira mecha, que é a mecha guia. Separou a segunda, sempre na diagonal. Transporta em cima da mecha guia, procura a mecha guia e corta em cima da mecha guia. É muito importante seguir a mecha guia, para você ter certeza do que você está cortando. Você não vai cortar mais ou menos. Separando na diagonal e seguindo a mecha guia, você já cria um degradê com um movimento natural. Isso permite de dar volume na parte de cima da cabeça e deixar mais feminino o visual. É uma técnica muito fácil de fazer, eu uso bastante. Nesse caso eu vou até o triângulo do topo para fazer o lado esquerdo, depois vou fazer o lado direito. Sempre seguindo a mecha guia. Esse é o passo mais importante. A mecha guia é respeitar a direção da separação que você fez. Nesse caso eu fiz na diagonal. Separando na diagonal, sempre penteio, procuro a mecha guia até ver ela. O transporte da mecha na hora de cortar é muito importante. Separar mechas limpas e procurar a mecha guia. Isso dá a certeza que você está cortando o certo. No começo era um dos medos que eu tinha mais. Não sabia se estava cortando o certo ou não. No outro lado, eu medi a mecha guia e transportei o mesmo comprimento nesse lado. Separando na diagonal, crio o meu corte na diagonal. Mesmo processo do lado esquerdo, penteio a segunda mecha em cima da mecha guia, procura a mecha guia e corta em cima dela. Vou repetindo isso até chegar no topo. Lembrando que nesse caso o acabamento vai ser feito de seco. E tendo cortado na diagonal, eu já criei um degradê e deixei um pequeno volume na parte mais alta dessa área. Agora vamos ver o triângulo da parte alta. Molhar o cabelo para poder tirar as marcas. Separo a minha primeira mecha, que vai ser a minha mecha guia. Sempre na diagonal. Lembrando que na parte baixa a gente trasportou o cabelo sempre em cima da mecha que ia cortar, transportando para cima.
Nesse caso, essa mecha, esse triângulo, essa parte alta, a gente vai transportar para baixo e não para cima. Isso permite de deixar um pouco mais de volume nessa parte de trás e deixar um visual mais feminino. Lembrando que esse comprimento não vai ser o comprimento final dessa parte alta. Depois, quando cortar a parte de frente, a gente vai juntar os dois comprimentos. E separo a minha mecha na diagonal. Lembrando que eu vou ter que transportar ela para baixo, em cima da última mecha que foi cortada. Separo uma mecha de baixo. Penteio em cima dela. Lembrando de estar sempre de frente à área que estou trabalhando. E crio a minha mecha guia. Separo uma outra mecha sempre na diagonal. Lembrando que tem que transportar ela para baixo e não para cima. Esse transporte, se fosse transportada para cima, iria cortar muito mais, iria criar um repicado. A gente aqui precisa de cortar transportando para baixo, para deixar mais pesada essa área. Então procuro a minha linha guia e corto em cima dela. Repito isso até ver que não tem mais nada para cortar na linha guia. Repito isso no outro lado. Lembrando sempre de respeitar o triângulo da parte alta e separar na diagonal. Crio a minha linha guia. Separo uma outra mecha e transporto em cima da linha guia. É a mesma técnica que a gente usou na parte baixa, porém o que muda é o transporte da mecha que vai cortar. Na primeira parte baixa, a gente transportava para cima da nova mecha que a gente ia cortar. Nessa parte, vai ter que ser transportada para baixo. Lembrando que o acabamento final vai ser feito de seco. Agora vamos na lateral. Nesse caso, eu vou separar a costeleta, porque a gente quer deixar ela mais comprida. Então, dependendo da quantidade de cabelo, estabelece quanto é necessário separar. Esse pode ter duas opções. Eu às vezes prendo com grampo ou faço uma trança para poder deixar bem separada e não ter nenhuma dúvida que estou cortando uma mecha errada. Feito isso, separo uma mechinha na vertical, prendo o resto do cabelo e separo uma outra mecha da outra área de cabelo que foi cortada com antecedência, a parte de trás. E crio a minha primeira linha guia na vertical, paralelo à separação, transportando 90 graus, usando o cabelo curto da parte de trás, bem perpendicular ao chão. É bom caprichar sempre na mecha guia e verificar que ela esteja certa
perché depois ela que vai te transferir o comprimento para o resto das mechas. Então, se tiver alguma coisa errada na mecha guia, depois você vai transportar o erro para toda a área que você vai cortar. E agora transporto em cima da próxima mecha. Nesse caso é para frente. Corto em cima da mecha guia. Uma coisa muito importante que eu queria passar para vocês, quando a gente segura o cabelo entre os dedos, a tensão do cabelo tem que ser uniforme. Não pode tensionar demais e não pode nem deixar pouco tensionado. Finalizou essa área, agora vamos ver o outro lado. Depois vamos ver como é finalizar essa costeleta. Agora vamos repetir o outro lado, igual. Separo a minha costeleta, nesse caso, desse lado é um pouco menor. Separo a minha primeira mecha para criar a mecha guia. Pego um pouco da mecha da área de trás, perpendicular ao chão, e crio a minha mecha guia. Capricho nela, perché è ela che vai determinar o comprimento nas próximas mechas. Agora é só repetir tudo até terminar essa área. Terminou as laterais, vamos soltar a parte de cima. Eu vou começar com uma mecha central. E agora é a hora de juntar o comprimento de frente com o volume de trás. Vamos ver como. Separou a mecha central, penteio ela para cima e verifico que tipo de comprimento tenho. Nesse caso tenho uma franja curta, a parte do topo bem compridona, e a gente quer fazer um corte curto, é um corte pixel, então é bem curtinho na parte de cima. Então começo a cortar na parte mais curta de frente, criando uma linha reta que segue a rotundidade da cabeça. Essa linha guia vai ser cortada aos pouquinhos para encontrar os dois comprimentos. Aí eu começo cortando o comprimento maior até chegar à parte mais curta. Aí eu vejo como meu cabelo vai se comportando.
Nesse caso eu vi que precisa fazer mais curto ainda. Então, vou acertando a minha linha guia. E agora, começar a tirar aquele volume de trás para juntar as duas áreas. Feito isso, é só separar uma outra mecha, transportar em cima da linha guia e cortar. Pego um pouco da parte de trás, transporto para cima da linha guia e corto o excesso. Às vezes é pouco cabelo que aparece para cortar, mas se você tiver prestado atenção em fazer a linha guia certinho, ao transporte das mechas, você tem certeza que aquele pouquinho é o certo. Não se preocupa se parece que você está cortando pouco. Se você caprichou na linha guia e deixou o comprimento certo e transportou da forma correta o cabelo, é a linha guia que determina quanto você vai cortar. Agora é só repetir até terminar a área em ambos os lados. Feito isso, vamos juntar essa parte de trás, que na linha guia a gente criou a base, transportando pequenas separações em cima da linha guia central, para poder juntar o volume da parte de frente com o volume da parte de trás, que foi criado no começo. Feito isso, vamos secar o cabelo ao natural, já na direção do caimento que a gente quer, se for de frente para frente, se for para trás ou do lado para trás ou do lado, e vamos dar o acabamento final.